Dando continuidade aos trabalhos desta manhã, convidamos ao palco o Dr. Ricardo Narras, na qualidade de moderador do painel sobre compliance. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao Conselho Federal de Medicina a oportunidade de estar aqui para discutir um pouco as coisas da especialidade. É um prazer fazer parte de uma Câmara Técnica bastante atuante. Nomeio o Dr. Anastácio e abraço os colegas que pertencem à Câmara. Nós vamos falar sobre discutir um assunto bastante atual, interessante, e permitam-me ler uma frase sobre o compliance. A consistência e exatidão com que um paciente segue um regime prescrito por médico ou outro profissional de saúde. Então, a noção que se tem dentro do dicionário médico, do STEDMA, sobre compliance, na sua tradução para o português, é essa. E existem outras tantas definições, e é por isso que o tema interessou a nós, interessou a Câmara Técnica e vai ser colocado aqui para discutir. Eu gostaria de informar os senhores que houve uma pequena inversão nas palestras. O primeiro apresentador está atrasado, problema de voo, então eu vou começar com o Dr. Paulo Lobo. O Dr. Paulo Lobo veio, a pedido do Dr. Michel Simoni, vai apresentar a própria aula do Dr. Michel Simoni, pelo motivo de o Michel não poder vir, está no Rio de Janeiro, junto da sua esposa, que teve um problema de saúde. Então, por favor, o Dr. Paulo Lobo Júnior é membro da comissão da Câmara Técnica de Medicina, de Ortopedia do Conselho Federal de Medicina e diretor da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Bom dia a todos. Obrigado, Ricardo. Como nós temos um tempinho aqui, que era para começar às 9 horas, eu posso dizer um pouquinho para vocês que eu estou um pouco desconfortável aqui de falar no nome da palestra do Michel, que pesquisou tanto. É uma palestra que ele tem dado não só aqui no país, como no exterior. E, por favor, o primeiro slide. Não, primeiro. Esse não é o primeiro. Ok. Então, ele me pediu que, como nós o convidamos para estar aqui, porque ele tem dado essa palestra em alguns eventos, ele pesquisou muito, então eu estou um pouco desconfortável, porque eu não sei se eu vou conseguir transmitir tudo aquilo que ele transmite, ministrando essa fala sobre compliance. Mas, ao mesmo tempo, eu estou confortável. Eu estou confortável por quê? Porque se você perguntar para 10 ortopedistas, membros da Sociedade Brasileira de Ortopedia, o que eles pensam do compliance, 9 acho que vão concordar com o Michel, da pesquisa que ele fez. E, como a palestra dele tem algumas coisas em inglês, porque ele deu essa palestra também, eu tentei acrescentar aqui, o que se vocês virem em azul e amarelo, foi coisas que eu acrescentei, tentando uma tradução para facilitar um pouco, e também algumas coisas que eu acrescentei, que nós dois discutimos sobre esse tema. Então, para facilitar um pouco a conversa e estimular a discussão depois, no final. Michel, como o Ricardo disse, teve um problema de saúde com a esposa e ele pediu que a gente fizesse isso aí. E o que motivou o doutor Simoni a ver isso foi para pesquisar de uma forma mais profunda o lado do médico,
diante do compliance. Aqui são algumas coisas que ele relaciona, né, com as relações com as empresas da parte dele. Ele recebeu passagem e hotelaria para congresso desde 1992, jamais recebeu inscrições, sempre pagou suas inscrições, frequentou os congressos integralmente, é consultor da Artrex desde 2004 e da Exatec desde 2018. E apresentou inúmeros trabalhos, eventos, participou de autorias de livros. Então, é um ortopedista que todos aqui da SBOT conhecem muito bem, é da Sociedade Brasileira de Ombro, foi presidente, então isso aí é um pouco da vida do Michel. O que é compliance? É muito difícil, nem no inglês, às vezes, o pessoal consegue traduzir o que é compliance, né? Mas, para facilitar, seria que, para a gente pudesse resumir, seria o ato ou processo de boas práticas, sem coerção, seguindo os aspectos da lei e flexibilidade nas suas aplicações. Esse editorial aqui do New York Times, 2014, chamou muita atenção nos Estados Unidos, porque vocês vejam o seguinte: 380 milhões de dólares foram pagos a médicos por palestras e consultas, por ser consultores. O único ortopedista, dá o nome a isso, aqui ele pesquisou, saiu no New York Times, muitos de vocês conhecem esse ortopedista faz 500 próteses de joelho por ano. O único ortopedista recebeu 4 milhões de uma empresa por consultoria, que não está errado, né? Consultoria de empresa. Mas chamou a atenção do governo americano, e a Austrália foi o primeiro país, em 2007, a requerer transparência das indústrias. Como que o médico vê o compliance? Ele vê como um fantasma, porque as coisas não estão muito claras. Então, o médico, e aqui nós estamos falando do médico ortopedista, porque nós estamos no evento da ortopedia, ele vê como um fantasma. E, para isso, nós devemos avaliar o Sunshine Act. E o que é isso? O Sunshine Act é uma lei proposta por 2 senadores americanos em 2007 e foi assinada em 2012. Nada mais é do que transparência do ato. E isso é uma lei aprovada no governo americano em 2012. O que ela diz? Não implica o fim da relação entre consultores e a indústria. Apenas que os contratos entre ambos sejam transparentes, incluindo até o pagamento. Então, essa aqui é a lei do Sunshine Act, que funciona nos Estados Unidos. E criaram também essa sigla, o FCPA, que é o Foreign Corrupt Practices Act. O que quer dizer isso? É que oficiais públicos fora de seus setores, são aquelas pessoas que infiltram dentro das organizações governamentais, agem como corruptores em instituições públicas e instituições governamentais. Só que, segundo o Dr. Michel pesquisou, no Brasil, mesmo os que não trabalham ligados a instituições públicas são vistos como foreign officials. Isso é muito comum, né? Porque misturou tudo, o público com o privado. Isso aqui é uma tabelinha daquilo que é hoje possível, aquilo que é possível e aquilo que não é possível a indústria farmacêutica ou a indústria de metal fazer. Hoje os médicos não podem receber mais presentes, viagens ou benefícios que gerem conflitos de interesse. E essa instituição aqui, que é uma instituição europeia, em 2016, que é a Associação Europeia da Indústria Farmacêutica, promove o completo fim do chamado patrocínio direto. Isto é,
as empresas ficam proibidas, a partir de 2017, a pagar congressos diretamente, etc. E aí vamos para o Brasil. A ABIMED, eu não lembro agora se isso aqui é 2016 ou 2017, mas saiu uma nota dizendo, a partir de janeiro de 2018, a ABIMED, Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia de Equipamentos, Produtos e Suprimentos Médicos Hospitalares, vai proibir que seus associados arquem com patrocínio direto para viagem de médicos e congressos. Mas aí tem uma declaração do presidente da época. O patrocínio para viagens e congressos não é ilegal, mas a tendência é que o pagamento direto entre a indústria e o médico acabe, disse o presidente, em entrevista ao portal Diagnóstico Web. Se houver um congresso, por exemplo, é a organização do evento que deverá promover essa relação com o profissional de saúde, e não o associado da ABIMED, que é a indústria. Ele explica que a decisão atende o desejo dos próprios associados. As próprias empresas pediram isso. A quem cabe propor alterações no código de conduta da organização. Em resumo, a ABIMED proíbe seus afiliados de fazerem patrocínio direto, apesar do seu próprio presidente admitir que não existe ilegalidade em uma empresa patrocinar um evento para o médico. A empresa poderia dar dinheiro para sociedades ou promotoras dos eventos, e essas deveriam escolher a quem iriam patrocinar. Conduta essa que acaba indo contra os estatutos das sociedades médicas. E aqui eu vou transferir para a SBOT, nós estamos com a nossa presidente aqui, a empresa dá o dinheiro para a SBOT para dar o dinheiro para os médicos. O estatuto e os regimentos internos de uma sociedade não permite isso. A maioria das empresas regulamenta o seu compliance de forma diferente do que aquela lei americana e o FCPA sugerem. Existem regras a serem seguidas. A falta de transparência de muitas empresas em prol de um suposto compliance peca exatamente pela falta da transparência. O Sunshine Law. É preciso definir regras para a educação continuada, que sejam coerentes com a lei e não unicamente como forma de economia para a empresa, segundo o Dr. Michel, e grande parte da ortopedia brasileira também pensa assim. Parece ficar claro que as empresas admitem pagar para o médico ir a seus próprios eventos, com claro conflito de interesse, mas não para evento de conhecimento em geral. E o que quer dizer isso? Quantos ortopedistas, e todos nós aqui somos convidados para participar de uma empresa, para participar de um curso específico daquela empresa, para usar aquele material específico daquela empresa, isso não está errado. É um curso de educação continuada, mas isso não é considerado ilegal. Mas se uma empresa der uma passagem, uma hospedagem, uma inscrição para o médico ir assistir um congresso, que ele vai ver inúmeras atividades, isso está sendo considerado ilegal. Então, a discussão tem que ser ampla. Antigamente, os nossos congressos, nós tínhamos empresa pagando 700 inscrições, 1000 inscrições, para vários médicos irem assistir o congresso. Hoje, os nossos congressos estão esvaziados por causa disso, porque não pode, porque é um compliance. Então, isso tem que gerar uma discussão para ver o que é ético, o que não é ético. Então, o importante, segundo o que ele concluiu, né? O compliance é para regulamentar e não punir. Os médicos são os grandes clientes da indústria. Como os arquitetos são clientes também das lojas de material de construção, de imóveis. O mercado foi da prostituição para o fascismo. Compliance, que foi feito para gerar transparência, continua sendo absolutamente não transparente. E quais são os desafios disso? O que gera isso?
A sobrevivência dos eventos dependerá de necessidade de uma grade científica muito atrativa. Os nossos congressos de ortopedia, nós conseguimos reunir 6.000 pessoas, 7.000, 5.000, 5.500, o mínimo era 5.000. Hoje, para você levar 3.000 congressistas num congresso brasileiro de ortopedia, que é a maior sociedade da América Latina, uma das maiores do mundo, é um parto para você conseguir, porque devido à vigência do compliance. Então, vai ter que ter uma grade científica tão atrativa que leve o congressista. Talvez tenhamos que diminuir os números dos congressos, não sei. Isso aí tem que ter uma discussão ampla aqui hoje. Discussão sobre as regras e transparência do compliance. E segundo o Dr. Michel pesquisou e viu, o cenário ainda é de muita mudança e de muita discussão. Muito obrigado. Agradecendo ao Dr. Paulo Lobo, eu gostaria de chamar o Dr. Anastácio Codzias Neto. Ele tem mestrado de ortopedia e traumatologia pela Universidade Federal de São Paulo. É médico ortopedista e é o coordenador da Câmara Técnica de Ortopedia e Traumatologia do Conselho Federal de Medicina. Vou ficar com esse. Obrigado. Mais uma vez, bom dia. Agora sim posso falar em nome da Câmara Técnica, que se não fosse por eles, nós não teríamos, primeiro, este fórum, e segundo, as discussões de praticamente bimestrais que nós fazemos, discutindo o que nos é instado pelo próprio Conselho e por outras instituições. Coube a mim falar a visão do Conselho na nossa relação com empresas. Eu não vou repetir a definição, mas é muito claro o final desta definição como os princípios de boa governança, de padrões éticos e comunitários aceitos. Quer dizer, a nossa relação com qualquer outro parte de um princípio de ética, de seguir princípios de respeito, no sentido de que a relação seja harmônica e, sobretudo, legal. De uma forma genérica, a ética é a ferramenta para orientar a tomada de decisões morais. E isso acontece depois de uma reflexão crítica racional que leva a uma consciência moral que evoluciona. Na ética profissional, ela é a qualidade do serviço que a gente apresenta, independente da satisfação do usuário. E representa a confiança que essa organização tem e que mantém pela sua imagem. Em que ambiente isso está relacionado? Quais são os atores desse ambiente? São inúmeros. Nós temos os pacientes, que pelo contratante é chamado ou visto como usuário. Temos as organizações hospitalares, a indústria farmacêutica de equipamentos, os intermediários, as equipes multidisciplinares que nós trabalhamos no nosso dia a dia, os profissionais contratados pela organização e os profissionais que são parceiros dessas organizações. Aí vem a primeira grande pergunta: quem trabalha para quem? Qual é a relação entre esses diversos atores e como eles devem se comportar? Qual é o limite entre eles? A AMB, aqui trancou mais tanto. A AMB já definiu inúmeras vezes, a última que eu encontrei de uma estampado com tanta clareza, um jornal foi esse, de uns anos atrás, que diz que a defasagem entre o custo e o pagamento, a relação de trabalho, estava em mais de 4 vezes, 434%. Esse é um cenário que estimula o abuso. E nós, enquanto ortopedistas, entramos onde nessa história? Nesta. É visto pela comunidade, às vezes até médica, que esse é um mal, um grande mal, não só para a especialidade, como para a classe médica e para a sociedade,
quando, na realidade, nós sabemos que a própria ANB descreveu isso, nós temos 400 tipos de próteses e órtese utilizáveis em procedimentos especialmente cardiológicos e ortopédicos. E esses insumos são eficazes na assistência de milhares de pacientes que colaboram com o implemento na qualidade de vida e na expectativa de vida desses indivíduos. Então, isso não é visto, só é visto no lado ruim, não o benefício que traz a esses indivíduos. O Ministério da Saúde e a ANS do ano passado, esse é o site do Ministério da Saúde, eu vi neste mês, os dispositivos implantáveis por ano custam 4 bilhões, e de órtese e próteses, 20 bilhões. Esses foram os custos de 2017 na área pública. Então, qual é o desafio? A necessidade de coibir abusos e irregularidades na prescrição e comércio das órteses e próteses. E denúncias envolvendo representantes da indústria, donos e funcionários de hospitais e, infelizmente, médicos. No exercício da medicina, nós temos conflitos de interesse. E o conflito de interesse é aquele em que o médico recebe vantagem em prescrever e utilizar determinados produtos. O Código de Ética Médica, na sua última atualização, foi atualizado, mas o novo ainda, pouca mudança, não foi implementado. Então, nós temos, de 2009, tem 2 artigos específicos, o 68 e o 69, que literalmente enquadram os colegas, ou a todos nós, que não seguimos os critérios considerados éticos por esta Casa, que é o que nos norteia, e que gere sobre a interação ou dependência com farmácia, com produtores de implantes, com ótica ou qualquer outra coisa. E aquele que também encaminha para fazer em benefício próprio. Então, é o 68 e o 69, são esses 2 artigos. Nos últimos anos, nesta Casa, que é a Casa de Recurso, então, julgando os artigos 98 e 99, que era do Código Antigo, que são os 68 e 69 do Código atual, nas 5 operações que nós podemos ser implicados, uma advertência simples no 36, uma censura confidencial 58, a censura pública 53, cassação do suspensão do exercício profissional em até 30 dias 20 e cassação do exercício profissional por infração a esses artigos 17. Então, num total, somente relacionados a esses artigos, de 184 colegas que foram processados e punidos. Quais são os desdobramentos disto? Um impacto negativo para toda a classe médica, que, na prática, todos são condenados e todos esperam que nós sejamos punidos, sobretudo no ambiente que vivemos hoje de pouca tolerância. Existem inúmeras resoluções, inúmeros cuidados, seja dos conselhos regionais, seja do Conselho Federal, a respeito desta relação. Então, a CFM 1965-2011, que disciplina a prescrição de materiais implantáveis, no nosso caso, órtese e próteses. A resolução do CREMESP 273 de 2015, que estabelece os critérios que devem nortear a relação entre os médicos e as indústrias. A do CFM 16 de 2008, que diz que não há justificativa para o médico exigir marca comercial específica de produtos. Ele pode apresentar 3, e esses 3, em comum acordo com o convênio ou com o plano de saúde, ela vai ser a escolhida. Ele tranca às vezes aqui. O Conselho não para por aí, as sociedades médicas também não, e a ortopédica trabalha bastante nisso. Nós temos o maior exemplo aqui, doutor Sobani, eu acho que é quem capitaneia isso há muitos anos. E esse é um sonho antigo, que o CFM também propõe, a criação de um mecanismo de fixação de limites de preços, seja mínimo e máximo, para a venda desses produtos. Nós também achamos que esse tema tem que ser cuidado, tem que ser assumido pelas agências nacionais de vigilância, que seja a Anvisa, e pela ANS. Esse programa, ou esta proposta, é defendida em praticamente todas as reuniões em que, sobre esse tema, se envolve o Conselho e as outras entidades médicas, junto ao Ministério da Saúde. Toda essa circunstância inteira gerou uma CPI das órteses e próteses, e que teve aquele nome fatídico de máfia das próteses e órteses, e que terminou com o indiciamento de 10 profissionais, de 16 empresas, e a proposta de 4 PLs, que são projetos de lei.
no sentido de modernizar a regulamentação do setor de implantes, de barrar as práticas comerciais abusivas e dar transparência à relação médico-empresa. E saiu o último, aquele mesmo, que criminaliza a corrupção considerada privada. Então, ele diz que o médico ou o profissional de saúde que aceitar pedir vantagem financeira tem uma pena de reclusão de 2 a 6 anos, além de multa. E se indicar e fizer cirurgia desnecessária que envolva implantes, a pena de 2 a 4 anos de reclusão. E se resultar em morte ou sequela recuperável do paciente, a prisão varia de 6 a 15 anos. Então, nós fomos criminalizados sem ter sido, de fato, discutido o caso de uma maneira ampla, para ver onde existem critérios de indicação, e, no nosso meio, qualquer intercorrência é considerado complicação ou erro. A outra proposta é o PL que atribui ao Estado a competência de fornecer treinamento permanente aos médicos. Essa é uma proposta desta Casa, que a intenção é romper a fidelidade dos profissionais a empresas, ou então dar a chance de que todos eles que têm interesse em aprender tenham esse acesso e que seja uma maneira mais transparente e equânime a todos. No outro projeto, que é o PL 2454, a proposta é de padronização e divulgação de uma lista pública a preços ou com preços confiáveis. Dentro daquele limite de mínimo e máximo, todos nortearíamos os nossos honorários, os custos de hospital, de internação e do próprio implante. Outras demandas judiciais, como o PL 2451, é aquela grande queixa de todo o secretário de saúde, de todo o governo, que a medicina tem um custo infinito e que temos dificuldade em poder cobri-los. E o paciente, por outro lado, às vezes estimulado por colegas, ele entra na justiça e o juiz, baseado no dever do Estado e dar acesso fácil a todos nos nossos casos, implantes, ele promove aquela liminar e sai o tratamento. A indicação e o pensamento e a proposta do Conselho é que o juiz deva ter uma segunda opinião médica antes de aprovar essa liminar. No Senado Federal, por meio da senadora Ana Amélia, ela fez um projeto de lei que exige ou reitera a obediência de todos nós ao Código de Ética Médica e diz que o médico que receber comissão pela prescrição ou compra, ele vai pagar uma multa correspondente a 3 vezes o valor recebido. E quem, ou a entidade que o venda, vai pagar a multa no valor de 15 vezes o total pago. Com isso, de uma maneira bastante objetiva, o que a gente procura é o combate às irregularidades na prescrição e no comércio dessas OPMS, e que depende de uma ação coordenada envolvente diversos segmentos da sociedade, e eu creio que, neste momento, nós conseguimos reunir o que é de mais importante no sentido de criar critérios que sejam exequíveis e que possam fazer com que todos os atores deste evento possam ser satisfeitos dentro de critérios legais e éticos. A criação de um escopo legal e de esferas para a fixação de valores para os produtos é importante auxiliar para coibir estas irregularidades. E os conselhos de medicina estão comprometidos na defesa da ética do exercício profissional e continuarão a colaborar com as entidades que se disponham a discutir e melhor elaborar princípios para esta relação. Como o Conselho também tem exigido nas suas inúmeras reuniões com agentes do governo e que crie uns planos de saúde, junto aos planos de saúde, condições de trabalho e remuneração justa e digna aos médicos. Isso também junto à tabela SUS e às operadoras de plano de saúde para que esses valores sejam atualizados. Com isso, essas medidas contribuem para fortalecer o médico contra os avanços dos representantes antiéticos da indústria e de medicamentos de implantes. E é lógico que é impossível coibir um lado sem controlar o outro. Este é um conjunto de relacionamentos que, infelizmente, existe joio neste trigo e que denigre o nome de toda uma sociedade e em toda uma classe. Mas, se nós não trazermos para nós este cuidado e esta normatização, alguém vai fazê-lo. E, quando fazem, como nós estamos vendo nesses inúmeros projetos de lei, eles nos criminalizam.
Eles não veem o esforço, eles não veem a dedicação, não veem o trabalho que as sociedades e que o próprio médico tem, no sentido de se atualizar, de melhorar o seu conhecimento, para propiciar uma melhor assistência a esses pacientes. O Conselho faz isso nesse primeiro fórum, e eu agradeço pela atenção. Nós vamos continuar nossa mesa. Eu quero convidar o doutor Lobo para subir. O Glauco Pegurim Libório já chegou, está vindo para cá, mas ainda não chegou no auditório. Então, eu gostaria de abrir esse momento para perguntas da plateia. A gente tem um microfone ali à minha esquerda, à direita dos senhores. Tenho certeza que os colegas estão aqui para atendê-los. Você se identifica, claro, por favor, e faz a pergunta. Primeiro, bom dia a todos. Sou o Ernesto Gama, sou cirurgião de quadril aqui em Brasília há quase 20 anos, e membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e de Cirurgia do Quadril, inclusive como ex-presidente da Regional Centro-Oeste. Primeiro, parabenizar ao doutor Anastásio, ao Paulinho, que é uma pessoa de grande estima, pela coragem. Nós temos enfrentado, nos últimos anos, situações extremamente delicadas e constrangedoras, e para quem trabalha com seriedade, isso está tendo muito pouco valor ultimamente. Quer dizer, na nossa profissão, as complicações estão sendo tratadas como crime. Bom, eu tenho realmente muitas perguntas, mas vou tentar ser o mais sucinto possível. Bom, primeiro eu queria responder ao doutor Anastásio. O meu chefe é o meu paciente. Ele é que é a quem eu dedico horas de insônia. Às vezes, o médico estimula o processo judicial, mas, na esmagadora maioria das vezes, é a doença negligenciada pelo Estado. E a gente... Eu acho que o principal que faltou aqui, eu acho que vocês devem levar isso, é o Poder Judiciário e o Ministério Público, que são, muitas vezes, desconhecedores do nosso dia a dia dos nossos clientes e da nossa saúde pública, na esmagadora maioria das vezes, sucateada, e que tratam isso com irrelevância frente a todo esse cenário. Bom, e como pergunta é o seguinte, acho que o fator que nos move aqui é a questão primária das indicações, do permeio que a gente se encontra entre empresas, inclusive empresas multinacionais, bilionárias, que a gente não tem nem que citar os nomes aqui, que lançam no mercado não brasileiro, mundial, produtos que daqui 2, 3 anos são condenados, e a gente fica frente a isso e frente a continuar fazendo uma medicina, muitas vezes considerada como desatualizada, pois nós temos que lutar para oferecer o melhor para os nossos pacientes. Não adianta a gente também tratar, como no meu caso, por exemplo, próteses que têm 30, 40 anos de consolidação, mas que os trabalhos mostram claramente que existem outras mais modernas, muito mais simples de execução e que, sem dúvida, oferecem reprodutividade muito maior. Então, eu acho que a dúvida é essa: qual o nosso ponto? Onde a gente deve estar na hora de fazer essas indicações. E, só completando, a questão do compliance em eventos científicos, eu concordo totalmente com o Paulo e com o Michel. É absurdo ser colocado como fora do compliance, você participar de um congresso brasileiro de ortopedia ou da Academia Americana e ser convidado mensalmente para eventos de empresas que o custo é muito maior e o viés é exclusivamente comercial. Obrigado.
Então, Ernesto, obrigado. A judicialização que você tocou vai ser discutido na terceira mesa sobre material. O que a gente quer aqui é discutir o compliance de uma maneira geral para ver o que é ético, o que é não ético, né? Eu concordo com você, em parte, até porque a gente não tem controle total sobre o que a indústria produz, o que não produz, o que vai virar sucata, o que não vai virar sucata. Mas isso aqui, hoje, é emblemático, esse momento, porque é a primeira vez que está tendo um fórum para discutir dentro do CFM, e o CFM é a casa onde a gente pode sair daqui com alguma regulamentação, alguma indicação, como é que é a palavra? Uma proposta, né, de recomendações, a palavra. Então, sobre o negócio de material, eu acho que é importante, e é importante você ficar até o final, porque à tarde vai ser uma discussão muito grande de material, né? E eu concordo que o anseio do ortopedista é que esse compliance seja o mais transparente possível. É que agora as pessoas não sabem quem é o compliance. Hoje nós estamos sabendo de algumas empresas quem é a pessoa responsável pelo compliance. Mas antes não sabia. Quando surgiu o compliance, você procurava em qualquer lugar, não tinha a pessoa responsável pelo compliance. Quem é o responsável pelo compliance? Ficou uma palavra jogada ao léu. Eu falo aqui também uma palavra que eu não citei na apresentação, do Dr. Michel, que ele pode falar de cadeirinha porque ele é um consultor da Arthrex desde 2004, e ele cita na apresentação dele. E ele falou que, por que saiu da prostituição para o fascismo? E eu perguntei para ele, por que essa expressão? Ele falou assim, antes, eu ia dar um curso lá nos Estados Unidos, eu chegava um dia antes, eu podia descansar à noite, e depois acabava o curso, eu descansava à noite e voltava. Agora, não. O médico, o consultor hoje das empresas, mesmo o consultor, ele tem que chegar no mesmo dia. Às vezes chega no hotel 6 horas da manhã, porque o voo chega às 6 horas da manhã, ele tem que ficar sentado, dormindo no saguão do hotel, esperando o quarto ser liberado 3 horas da tarde. Para começar a dar uma aula no final da tarde, à noite. Quer dizer, não tem nem um dia para descansar. Então, tudo isso nós temos que discutir aqui. Eu acho que esse é o momento para a gente discutir, para ver onde é que nós temos que chegar com a coisa ética, né? Todos nós preocupamos com a ética. O doutor Libório está chegando, ele vai falar disso, porque ele é do diretor do Instituto Ética em Saúde, e ele está bem abalizado para falar sobre isso. Mas nós queremos discutir até quando que esse compliance vai abranger de uma maneira geral para agradar tanto a empresa, que hoje, o que o ortopedista acha hoje, que quem está se beneficiando é só a indústria, só a empresa. E, na realidade, a gente quer transferir esse benefício também para o associado, para o médico, né? Acho que... Vou tentar isso. Melhorou? Ouvem? A gente precisa ter 2 ao menos. Então, tá bom. Alô? Ele, quando apresentou... Onde é que está o colega? Está aqui. Quando apresentasse a tua pergunta, não há o que discordar. Todos nós ficamos sem dormir com os pacientes que a gente tem, em especial com algumas doenças que a gente se predispõe a tratar e estuda para isso. Todos nós temos a mesma sensação de como age o Ministério Público, que este procura, na minha opinião, com a experiência que eu tenho, não é dessa casa, mais pirotecnia do que função, do que solução. No meu estado é assim, infelizmente. A Justiça está, inclusive no meu estado, que via com muita distância, que era o bem maior, o direito de todos, né? E ele saía com a liminar, e o grande consultor destes magistrados era o doutor Google. Isso eu escutei em alguns eventos que nós fizemos no Conselho de Santa Catarina. Hoje está mais próximo, eles perguntam. Não conseguimos fazer, via a nossa associação médica, um grupo de especialistas que dessem esse suporte. Eles querem que a gente responda a quesitos, mas não querem a contrapartida com o médico que para de trabalhar, que estuda e que responde estes quesitos. O juiz pede 5,
a parte pede 50 e, na réplica, pede 500. Aí ele não faz outra coisa. Então, tem que existir, de fato, uma remuneração, e isso não prosperou. Mas já está mais próximo no sentido de ouvir o outro lado e não achar que o Dr. Google seja a fonte de inspiração para as sentenças. Acontece. O que tu colocaste que mais não me surpreendeu, mas me impressionou, no sentido de que nós, médicos, ainda achamos que essa casa só serve para nos punir. Essa casa é um cartório, de fato. Essa casa legisla e nos protege. Eu ainda prefiro ser julgado pelos meus pares do que num tribunal comum, mas ela também faz coisas que a gente precisa. É mais lenta? É, porque ela normatiza um país inteiro. Eu não posso pensar no suprassumo da tua área, que és tu, e em mim, lá que estou, e não tenho um fio de Kirchner. Então, essas regulamentações são mais amplas, porque tem que ser execuíveis, a lei não é específica, e tem que ser abrangente a todos. Mas não quer dizer que o Conselho seja omisso nisso. E muito menos atrasado. Uma casa que determina normas e leis, ela não é de vanguarda. Ela faz o apanhado e cria. E o que faz essas coisas acontecer é justamente isso, que foi a razão. Escutar a queixa e procurar. Começa por um parecer, continua com uma norma e pode terminar numa resolução. Terminou naquela que nós só podemos indicar 3. Foi muito criticada, inclusive, aqui dentro. O dia que isso foi julgado, foi uma... Isso não sai assim fácil. Aqui se briga um bocado para poder fazer qualquer que seja normativa. O doutor Sobania estava aqui antes do que eu e sabe como a coisa funciona. Não é, olha, vou fazer uma lei assim e pronto. Não é assim. Mas, de fato, eu acho que estamos começando a atingir o princípio e a intenção deste encontro, que é discutir e apresentar, no final, proposta que seja execuível e que a gente possa partir por uma carteira, que possa partir por uma norma e até pedir uma resolução à casa. Tá?